Muito bem, concluímos então as apresentações dos projetos. Muitos parabéns a todos, às equipas, aos designers, aos consultores. E para terminar esta nossa jornada de trabalho, que já vai longa, mas tem sido muito rica e muito interessante, convidava a doutora Ana Oliveira para nos fazer aqui a sua leitura e o seu olhar final. Só à espera que me ponham a apresentação. Bem, o problema de ser quase a última, imagino, é que já estamos todos muito cansados e, portanto, fica logo o desafio de tentar condensar o mais importante em pouco tempo. E, portanto, vou tentar fazê-lo e peço um bocadinho mais da vossa paciência. Eu sou a porta-voz de uma equipa um bocadinho mais ampla, que é composta por mim, Ana Oliveira, mas também pelo José Manuel Seruia, que não pode estar aqui presente, está no Porto, a Ana Isabel Carlos em Lisboa e a Tânia Azevedo, que é do Porto. E começo já por situar esta apresentação dizendo que eu não vou apresentar resultados da avaliação, até porque ela é contínua e estamos agora numa fase quase terminal, mas não terminada. E por isso eu ponho e digo que estamos em construção. E eu acho que é uma característica que também pauta muito o processo de avaliação que se viveu aqui na Academia. Nós integramos a Academia desde a primeira edição e sempre para nós foi muito claro que nós o que iríamos fazer e a nossa proposta era que fosse uma avaliação de processo e não uma avaliação de resultados. Isto que parece um pormenor muda tudo. Muda tudo porque o que nós não vimos dizer de certeza é se efetivamente o impacto gerado pela Academia Ubuntu é altamente positivo ou se todos os projetos vão ter imenso sucesso. O que nós vos vimos aqui dizer é como é que é este processo e quais são os elementos significativos no processo que podem trazer e fazer desta experiência Ubuntu uma experiência única e significativa. E por isso a nossa proposta é que seja um processo dinâmico e partilhado e por isso não temos na avaliação desde o princípio tudo definido, que senão também vamos definindo, à medida que vamos participando, aquilo que vão ser as metodologias e aquilo que vão sendo os inputs da avaliação. Procurando o quê? O sentido e a compreensão do que vai acontecendo. E por isso a nossa presença nos seminários, a nossa presença ao longo do tempo, o estar no corredor e a ouvir, agora vão dizer, elas estavam a ouvir. Não, pois, estar no corredor a ouvir. As conversas informais que se vão estabelecendo são tão ou mais importantes como as entrevistas que vamos realizando para poder captar aquilo que é oculto, aquilo que não é evidente, aquilo que é vivência e aquilo que muitas vezes não se consegue falar nem transmitir. E por isso é que nós privilegiamos o ponto de vista dos participantes. E aqui o ponto de vista dos participantes não é só dos participantes Ubuntu, é de todos. Dos que participam como consultores, dos que participam como parceiros, dos que participam como coordenadores e até dos que participam como avaliadores. E todos é que constroem a experiência Ubuntu. Nesse sentido, os nossos objetivos eram claros, não é? Era de facto contemplar a enorme diversidade de estímulos e como vimos desde manhã, para os que estamos aqui desde manhã, bem, desde a GNR, não é? Até ao aprender a agir, até à orquestra, é que é inimaginável, para os que não estavam, é impensável pensar o que é que foi cada uma dessas experiências, os fins de semana residenciais, não é? Alguém dizia que era emoção a mais, e se podíamos, não é, dividir isto. Portanto, compreender as múltiplas intervenções, os oradores, nós tivemos gente muito notável a fazer seminários e a falar connosco, não é? Que importância que todos tínhamos. Portanto, perceber qual o impacto no nosso percurso formativo de todas essas intervenções. Por outro lado, compreender e analisar estes processos de desenvolvimento pessoal e social, não é? Este processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que ia gerando um conjunto de outras formas de estar e de agir. E um terceiro objetivo que era perceber, de facto, o que é isto do legado da Academia, ou seja, sistematizar conhecimentos e experiências associados à Academia para eventuais replicações noutros contextos. E por isso, agora, só para compreender como é que nós fizemos isto, fizemos através de pesquisa documental, da nossa participação ativa,
nos seminários e em muitas das atividades, mas também agora muitos de vós foram convidados a participar em entrevistas, não é? E por isso fizemos entrevistas a todos os que conseguimos, a grupos de participantes, tanto em Lisboa como no Porto, aos padrinhos, os que nós chamamos os Ubuntu Séniores, não é? Aos coordenadores mais da parte operacional, aos coordenadores mais estratégicos, aos parceiros, enfim, a todos, e a ouvir todos o que é que tinha sido esta experiência. E nesse sentido trago-vos aqui uma matriz de Boston, que se calhar alguns conhecem, é uma matriz importada da área da gestão para a área social. E a matriz de Boston convida-nos a ler 4 quadrantes que nos falam das inovações introduzidas, tudo aquilo que são estrelas e que continuam a ser as estrelas da segunda edição, tudo o que é uma vaca leiteira, e é mesmo vaca leiteira, é o que é bom, não é? O que é que funciona bem e não se deve mexer, aquilo que é o cão vira-lata, portanto, aquilo que devemos abandonar, e aquilo que são as crianças, chamam crianças problema, vejam lá o preconceito que não está aqui por trás, mas no fundo são problemas ou dilemas, não é? Que existem e que não se podem ignorar, mas que às vezes também não existem soluções à medida ou tão fáceis de atingir. E só dizendo, porque eu depois vou dizer ideias transversais, só dizer aquilo que ressalta de cada um dos quadrantes. De estrelas, claramente nesta segunda edição, o alargamento territorial, Lisboa e Porto, foi um grande desafio, sobretudo para quem os tinha que realizar, não é? As distâncias, Lisboa-Porto, replicando o projeto em diferentes contextos, até porque Lisboa e Porto são de facto contextos diferentes. Grupos mais heterogéneos, não é? Em termos do público-alvo, já não era só descendentes de africano ou de contextos desfavorecidos, como é que criávamos aqui um público mais heterogéneo. O envolvimento dos Ubuntu Séniores, enquanto elementos da equipa de formação, mas também como padrinhos, e aqui chamar a atenção da educação de pares como um elemento fundamental. Numa das entrevistas saía muito, não é? O ter pessoas que já vivenciaram o processo, já estiveram cá em baixo, já estiveram lá em cima, sabem o que é desanimar, sabem o que é, não é? O rachar e voltar a reconstituir. E depois a internacionalização com o Ubuntu Global Network, que nesta edição foi de facto uma marca clara de mais além, ou seja, existe mais do que Lisboa e Porto, existe mais que a Academia Ubuntu, não é? O Ubuntu é mais do que um conceito e é uma vivência que não parte só de Portugal, mas que de facto atinge o mundo inteiro. A vaca leiteira, o que funciona bem, que eram coisas que nós já desde a primeira edição que de alguma forma sobressaíam, nomeadamente a metodologia vivencial e não formal, e aqui o vivencial tem muito a ver com o facto de experimentar, e o experimentar para perceber o que é, e também uma metodologia de navegação à vista, que também tem o seu perigo, já veremos, mas que, no fundo, onde as coisas também não estão todas desenhadas, não estão todas planeadas, não é? E também vai havendo uma porta aberta àquilo que vai surgindo. Por outro lado, um projeto que foca a pessoa e não apenas os resultados quantificáveis. Ou seja, muito aquilo que alguém dizia é um processo de capacitação. E se é um processo de capacitação, não interessa tanto o resultado, senão como é que a pessoa vai evoluindo ao longo deste processo todo. As histórias de vida, como um momento único, já na primeira edição e agora volta a ser outra vez a sobressair, e as histórias de vida como o poder olhar para a minha vida em perspectiva, não é? E poder ter ali um momento também, não só de uma releitura daquilo que eu vivi, mas também de reintegração daquilo que foi a vivência. E por isso, as histórias de vida como um momento fundamental, o estabelecimento de parcerias que vão conferindo notariedade e legitimidade e a matriz relacional que marca todos os diferentes níveis da academia, tanto a primeira fase como a segunda, e que no fundo é aqui patente no dia de hoje, não é? Quando agradecemos a uma e outra pessoa, quando dizemos que aquela pessoa foi chave, ou tem a chave, ou é da chave, não interessa. O que é verdade é que a relação vai de alguma maneira envolvendo todo o processo. Por outro lado, o que é que se tem que ter em conta e abandonar? Uma carga horária e uma sobrecarga de tarefas face à condição dos formandos. Todos sentem que em muitos momentos a exigência era de facto de alto nível e que era difícil, não é? Uma carga horária puxada, exigente, estar na Academia Ubuntu não é como fazer uma coisinha qualquer, mais ou menos, não é? No meu tempo livre. Não, ocupa-te e ocupa mesmo muito. A constituição dos grupos dos projetos foi um desafio este ano, é um desafio que muitos dos participantes, atores, sentem que tem que ser revisto, porque ainda que tenha um resultado fantástico, trouxe de facto aqui muitos desafios ao longo do processo.
Dilemas. A dimensão do grupo, este ano era um grupo muito maior do que na primeira edição, versus a relação e o acompanhamento. E é um dilema, não é? Por um lado, a vontade de alargar e que isto possa ter uma abrangência muito maior, mas por outro lado, isto também tem implicações não só ao nível relacional, mas ao nível do acompanhamento possível e individualizado, que é uma das marcas da Academia. Por outro lado, outro dilema, o princípio da porta aberta, que é fantástico, não é? Que é o envolvimento das parcerias, só que isto também cria muitos desafios metodológicos e de planeamento, não é? Como aproveitar todos sem dizer que não e, ao mesmo tempo, gerir os conteúdos e o plano que já existe, que é por si já denso, não é? A contextualização e o acolhimento e integração dos elementos que entram na segunda fase, há elementos que vão sempre deixando, por vários motivos, outros que vão entrando e reintegrando. Como é que isto se concilia entre aqueles que estão desde o início e aqueles que entram depois? A exigência do programa em termos de calendário versus a maturação do processo. O que nós vivemos é como hoje, não é? Não sei vocês o que sentem, eu digo o que é que sinto. Sinto que preciso, estava aqui a dizer ali à Ana Isabel, agora preciso de 1 hora para digerir tudo o que eu vivi hoje. Pois isto era o sentimento que muitos tinham ao longo do processo. Preciso de tempo de maturação de todos os conteúdos e de tudo o que vou vivendo, não é? E isto, ao mesmo tempo, os conteúdos chegam e não param, não é? O comboio não para e nós sentimos que precisamos de tempo. E os conteúdos temáticos versus o calendário que está ligado a esta questão. E assim, o que é que ressalta? Que não são conclusões, mas são ideias que são transversais e que, de alguma forma, acompanham esta segunda edição. Então, chamamos a atenção para um processo educativo que foi transversal a toda a experiência, num movimento de consciência de si e de conhecimento próprio para, posteriormente, assumir o seu papel e o lugar no mundo. De facto, a Academia tem muito esta característica, este movimento de autoconhecimento e de consciência de mim próprio e da minha vida, que depois me permite posicionar-me num lugar destacado, quase que no cimo da montanha, e olhar para o mundo de outra maneira. Por isso, a descoberta de si para além dos outros parece permitir uma abertura para o mundo social definida como uma abertura de horizontes, por um lado, e um novo olhar sobre o mundo, mas que só acontece porque sou capaz também de olhar para mim desde esta perspectiva. Por outro lado, a adoção de métodos pedagógicos, de conteúdos formativos e de interventores, a todos os níveis, que consagram a indispensável conjugação entre o saber ser e o saber agir, a primeira precedendo e configurando a segunda, ou seja, que claramente haveria aqui um perfil, não só dos participantes, mas também dos formadores e dos próprios métodos que consideram que o saber ser e o saber agir não são realidades separáveis e que o agir não vem antes do ser, não é? E, portanto, como é que isto se vai conciliando em todos os seminários e nas atividades que se realizam? E ainda, o entendimento da Academia como um espaço de pertença, de afetividade e de responsabilização pessoal. Isto muitas vezes ao longo do processo, não é? Não é uma coisa automática, não se chega à Academia e se diz logo que somos ubuntu, não é? Para todo o sempre, ou que a Academia é como a minha família. Isto vai-se ouvindo passado uns meses, não é? E que isto também acarreta a responsabilidade pessoal e de grupo. E por isso também consagra a prevalência, não é, do princípio que as relações afetivas são determinantes no desenvolvimento de identidades integradas e saudáveis. E de facto isto marca toda a diferença, não é? As relações, a afetividade, a carga emocional, aquilo que eu ponho de mim para receber do outro, é de facto uma das marcas e um dos selos da Academia que pode dizer que talvez seja aquilo que marca a diferença em todo o processo, entre este e outros semelhantes, não é? Que existem por aí. Por outro lado, e quase a acabar, os ubuntus vão fazendo pequenas, grandes escolhas ao longo de todo o processo. E que de alguma forma vão esclarecendo e reforçando os seus recursos pessoais, conferindo novos saberes e novas competências, também novos compromissos e, sobretudo, um novo olhar e a convicção de que é possível gerar transformações desde o ponto onde cada um se encontra. O que é admirável destes projetos é mesmo isto, não é? A intervenção local, a dinâmica comunitária já está a acontecer, não vai acontecer, é que já está a acontecer através de cada um. Por outro lado, há escolhas, e pequenas e grandes, que cada um teve que fazer ao longo de todo o processo. E alguém dizia, agradeço à família que cuidou dos nossos.
dos filhos, que cuidou de muitas coisas que nós tivemos que deixar, ou que vocês tiveram que deixar, para poder vivenciar este processo. São pequenas, grandes escolhas, mas que são essas que permitem depois grandes compromissos e também grandes ou pequenas transformações. Por outro lado, isto também gera desafios. E os desafios que optamos por colocar aqui são a 4 níveis: ao nível da organização, ao nível da metodologia, ao nível dos projetos e ao nível da replicação. Numa primeira fase, ao nível da organização, fica como desafio a primeira fase e a segunda, não é? Aquilo que nós chamamos entre a academia e a incubadora de projetos, não é? Que aparecem como um contínuo, promotor de mudança, e até que ponto, de facto, não é essencial uma primeira fase antes da segunda. E como é que esta segunda se tem que dar, ou se dá sem a primeira? Enfim, são interrogações. O recrutamento e o acompanhamento, cada vez mais pela exigência deste processo e por aquilo que envolve de compromisso individual, cada vez mais o recrutamento tem que ser muito afinado, mas o acompanhamento é imprescindível. E por isso o acompanhamento dá-se através de pessoas concretas, de formas concretas. A nível metodológico, o equilíbrio entre o planeamento flexível e a consolidação. No fundo, aquilo que se dizia do porta aberta. Flexibilidade sim, mas como é que nós fazemos que, não é, que também a flexibilidade não tire a consolidação de algumas das etapas fundamentais do processo. Um equilíbrio entre atividades pedagógicas, a surpresa e a rotina, não é? É essencial a surpresa, é essencial a rotina. E isso é que cria a dinâmica, mas ao mesmo tempo este equilíbrio é absolutamente necessário, até porque pode depois, como verão, permitir ou não a gestão da motivação. Não podemos viver sempre de surpresas, também não podemos estar sempre na rotina, mas também precisamos dela. Um maior equilíbrio entre o grupo e o individual. É essencial o acompanhamento individual, mas é essencial o encontro entre pares, a partilha, a discussão, enfim, tudo aquilo que se vai gerando no processo de estar em grupo e em grande grupo. E depois o equilíbrio entre a sustentabilidade pessoal e o projeto, que também já falávamos um bocadinho sobre isto, mas que é o saber ser e o saber agir, e como é que nós vamos fazendo este processo de desenvolvimento pessoal, depois também voltado para um compromisso fora de mim, ou que parte de mim para fora. Os projetos, as ideias como ponto de partida ou como ponto de chegada, não é? E aqui fala-se muito, as ideias, o trabalhar o que são as ideias e os sonhos, não é? E o consolidar muito mais isto que são as ideias iniciais e também dizer, afinal de contas, os projetos são fundamentais, mas não são só os projetos que contam, também as ideias e a capacitação e as ferramentas que se levam são essenciais para o processo. Ainda que alguns destes projetos não vinguem por alguma razão, hoje poderão vingar daqui a 5, 10 anos. Ainda que alguns projetos nunca vinguem, o que vingou, de certeza, é as ferramentas e o processo vivenciado por cada um. E isso já marca a diferença, seja neste ou noutros projetos. E, portanto, as ferramentas e não os resultados e a gestão das expectativas. Cada um perceber, quando inicia esta segunda fase, em que é que se está a meter, mas também ter as expectativas muito bem enquadradas, que, no fundo, o que conta é o processo e não o resultado final, ou também conta muito o processo e não apenas o resultado final. E, por fim, na replicação, algo que foi saindo nas entrevistas, sobretudo, o desprendimento dos líderes, e não apenas do líder, dos líderes, não é? Apesar de que todos os projetos têm líderes, todos temos rosto, mas também sermos capazes de dizer, bem, mas também somos capazes de funcionar sem estes líderes, como o desafio está lançado. Comunidades locais, não é? Perceber que a replicação também não se faz só no outro lado do mundo, é aqui, não é? Na Quinta do Mocho, é na Outorela, é muito concreto. E depois a sistematização do modelo como um desafio, não é? Também sistematizar e modelizar mais aquilo que se vai vivendo. E já acabando, fantástico, não sei se vão com a minha velocidade, isto é como apanhar um comboio. No fundo, o que nós gostaríamos muito como equipa de avaliação de dizer é que de facto é isto, é que a academia corresponde acima de tudo a uma notável experiência humana, transformadora de vidas, muito centrada num processo de aprendizagem e de transformação social através de uma pedagogia de relação e que liberta, não é? E esta notável experiência humana é que marca a diferença. Não estamos a falar de outros, estamos a falar de nós. Estamos a falar em nome próprio. Sou eu. É desde o consultor que experimenta que a vida mudou, até ao participante que entrou na primeira fase, até ao último que entra. Até aos alunos do IAD que dizem
não, de facto, eu nunca vivi isto, nem nunca fiz isto. A experiência humana e a transformação é a todos os níveis, a todos os níveis. E nós sentimos que o que pode trazer à academia é, de facto, o convite profundo a que todos e cada um nesta sala, e não só, sintam o desafio de serem transformadores sociais. Nós estamos chamados não só a ser capacitados, mas também a capacitar e, sobretudo, a ser parte, dizia alguém hoje, da solução e não do problema. E, nesse sentido, espero que a avaliação nos ajude a todos a refletir e, sobretudo, a fazer mais e melhor. Muito obrigada. Eu que tenho que falar muitas vezes, não é? Como foi hoje o dia. Há ocasiões, e esta é uma delas, onde as maiores palavras se resumem à ausência delas, ao silêncio. Acho que realmente o que a Ana dizia, que nós precisamos agora é tempo de digestão, é a mensagem final que vos quero dar. Foi um dia extraordinário, precisamos de tempo agora de o digerir. Quero deixar só notas de agenda próxima. Temos dia 18 de julho o nosso Dia Mandela, que nós nos últimos anos instituímos como um evento. Portanto, gostava de vos pedir que marcassem na vossa agenda o dia 18 de julho, às 5 da tarde, vamos ter um evento de entrega dos diplomas da Academia aos participantes e do lançamento do livro da história da Academia. Acho que vamos todos gostar de ficar com esta memória escrita do que foi a experiência da Academia. Teremos também mais alguns elementos, mas para já é este que vos quero sublinhar. Pedia-vos então que guardassem na vossa agenda, dia 18 de julho, dia Mandela, 5 da tarde, em breve vos diremos onde. Também anota que a Academia não acaba agora, temos até ao final do ano, no último quadrimestre, depois das férias, de setembro a dezembro, um empenho particular, com mais algumas sessões que iremos ter ainda ao longo desse período e, sobretudo, o trabalho para ajudar a tentar montar estes projetos que aqui foram apresentados, tentar apresentá-los a patrocinadores, tentar levá-los a mais um passo à frente no sentido de os tentar concretizar. A equipa da Academia, nesse período, entre setembro e dezembro deste ano, irá continuar a apoiar os projetos existentes para que possam ser concretizados. E, portanto, gostava de vos deixar estas duas notas de agenda, mas são também duas notas de olhos postos no futuro que é aquele o único destino que temos. E por isso, creio que é tempo de encerrarmos o dia, de abrirmos espaço ao silêncio e de gozar o que foi mais uma experiência extraordinária de relação e de construção de quem somos, num quem somos sempre diferente. Um bom resto de dia, muito obrigado a todos.